Tem uma cena, sabe, que se repete milhares de vezes, todos os dias, nos bastidores do mundo dos negócios. Vamos imaginar aqui a melhor padeira de uma confeitaria comercial. Uhum. Aquela que é a primeira a chegar, né? Exato, tipo 4 da manhã. O calor do forno já está dominando o ambiente, aquele cheiro de farinha e manteiga já tomou conta da cozinha e ela tá lá batendo a massa com uma precisão cirúrgica, sabe? Nossa, sim. E enquanto ela amassa, ela dá aquela olhada de canto de olho para a gerência do local. Pois é, uma gerência que, convenhamos, muitas vezes mal sabe a diferença entre um fermento fresco e um fermento químico. E aí, do nada, no meio daquela madrugada toda, acende uma lâmpada na cabeça dessa padeira. O famoso momento do estalo. Isso. Ela pensa assim, peraí, eu é que faço o trabalho de verdade aqui. Se a técnica é minha, se o talento é meu, por que eu estou enriquecendo outra pessoa? Quer saber? Vou abrir o meu próprio negócio. É um momento de clareza que, parece incrivelmente libertador na hora. É aquele grito de independência total. Uhum. Mas, de forma muito cruel e até um pouco paradoxal, isso costuma ser a porta de entrada para a pior prisão que alguém pode construir para si mesmo. Total. Uma prisão que, detalhe, vem com um CNPJ junto. Bom, bem-vindos e bem-vindas à nossa imersão de hoje. A missão da nossa análise profunda aqui é desvendar exatamente esse fenômeno. A falha estrutural número 1 que acaba com as pequenas e médias empresas. Isso mesmo. A gente quer entender como é que o sonho da padaria própria ou daquela oficina mecânica dos sonhos acaba se transformando em questão de meses num emprego absurdamente estressante. E que paga muito não, né? Exatamente. Que consome noites, consome finais de semana. E claro, o mais importante de tudo para nossa audiência, qual é a rota exata de fuga dessa armadilha toda? Para embasar essa nossa conversa, a gente trouxe anotações e alguns trechos vitais do material O Despertar do Empreendedor, focado nessa transição do operacional para a liberdade estratégica. Além daquele módulo avançado de gestão sobre a mentalidade de dono, né? Ambos bebem muito das ideias clássicas do brilhante Michael Gerber, que quem acompanha o mundo dos negócios já deve conhecer bem. Com certeza. E olha, o que fica muito claro, logo de cara, desde os primeiros estudos sobre isso lá nos anos 80, é esse conceito que a gente chama de surto empreendedor. O surto, adoro esse termo. É maravilhoso e trágico. Esse exato momento da padeira ou do eletricista genial que decide abrir a própria firma para ser o próprio chefe, esse é o surto. A armadilha inteira repousa sobre uma crença silenciosa, mas extremamente perigosa. Que crença seria essa? É aquela ideia quase romântica, sabe? De que a competência técnica num ofício vai se traduzir magicamente em competência gerencial. Nossa, a gente precisa muito desempacotar isso, porque entender essa diferença é onde o jogo vira de verdade. Saber assar o bolo perfeito com aquela textura exata ou desencapar um fio de alta tensão sem causar um curto-circuito não ensina absolutamente nada sobre como precificar esse bolo para ter margem de lucro. Nada mesmo. São coisas completamente diferentes. Não ensina a estruturar e gerir um fluxo de caixa que garanta a sobrevivência nos meses de baixa temporada, né? E, nossa, com toda a certeza do mundo, não ensina nada sobre gestão de pessoas ou como lidar com aquela equipe que simplesmente não aparece para trabalhar numa segunda-feira de manhã. Precisamente, é fundamental entender o porquê disso acontecer. Na verdade, são universos cognitivos que simplesmente não se cruzam. O fato de alguém ser um gênio absoluto consertando o motor de um carro importado não instala no cérebro dessa pessoa a habilidade de negociar prazos de pagamento com os fornecedores de peças. Entende? Faz todo sentido. E é por isso que o tal sonho do negócio próprio vira um pesadelo tão rápido. Quando a adrenalina daquele surto passa, a pessoa acorda e percebe que, além de ser a principal força técnica da empresa... Quem de fato entrega o serviço ali na ponta... Isso, quem tá lá na massa. Além disso, ela agora tem uma folha de pagamento gigante, caindo no colo no dia 5. Tem acordos trabalhistas, contratos de aluguel comercial e, claro, uma carga tributária que muitas vezes ela nem sabia que existia. É um choque de realidade brutal. E isso acaba jogando a gente direto para dentro da mente de quem funda e lidera essa empresa. E lá dentro, cara, ocorre uma verdadeira guerra psicológica.
uma divisão de identidades mesmo. Sim, é um conflito interno bem exaustivo. Segundo os estudos, existem 3 personas distintas, lutando pelo controle do volante ao mesmo tempo nessa liderança. A primeira identidade é o técnico. O técnico, certo? Como ele funciona? O técnico vive puramente no presente. O que ele ama é a execução palpável, o suor, a entrega física ali do produto ou serviço. A mão na massa. Exato. Para essa persona, sentar numa cadeira para planejar ou desenhar um organograma de equipe ou até analisar uma planilha de fluxo de caixa é burocracia inútil. É visto como perda de tempo, sabe? Porque não está produzindo nada tangível no momento. O técnico é quem quer estar o tempo todo com a mão na graxa, resolvendo o problema real agora, apagando os incêndios. Exatamente. A segunda persona que tenta assumir o controle ali é o gestor. Esse já opera com o olhar voltado lá para o passado. Ah, para o passado. Como assim? O gestor busca ordem, busca previsibilidade e segurança. A função mental dele é olhar para o que deu certo e para o que deu errado ontem e, a partir disso, tentar criar sistemas, checklists e rotinas para organizar a bagunça do dia a dia. Entendi. Faz sentido. São lá na linha de frente proporciona. Por isso, o gestor costuma ser a voz mais fraca e ignorada dentro da cabeça de quem lidera uma pequena empresa hoje em dia. Mas, peraí, se o técnico está obcecado com os incêndios de hoje e o gestor está soterrado nas planilhas de ontem, tentando arrumar a casa, alguém precisa estar olhando para o amanhã, senão o barco bate no Recife de uma vez. Tem que ter uma terceira peça aí. E tem sim, a terceira persona é o empreendedor. E esse vive quase que exclusivamente no futuro. Ah, agora sim. É a visão estratégica pura, o foco na inovação, na busca por novas parcerias, é fazer a leitura das tendências e da expansão de mercado. É aquela energia visionária que teve a audácia e a coragem de assinar o contrato social lá no primeiro dia, sabe? Com certeza, é quem enxerga lá na frente. O problema central, e aqui a gente tem um dado que chega a ser bem assustador, é a proporção em que essas mentes dividem o tempo nas empresas hoje. Quanto seria isso na prática? Atualmente, a atenção de quem lidera uma pequena ou média empresa é composta, em média, por 70% técnico, 25% gestor e módicos 5% empreendedor. Nossa, caramba! 70% do tempo operando puramente como técnico. Sendo que, pelo que as fontes apontam, o ideal absoluto para a empresa prosperar deveria ser uma divisão de 20% técnico, 30% gestor e 50% empreendedor. Exatamente. Metade de toda a energia mental da liderança deveria estar no futuro do negócio. Olha para quem nos ouve pensar em como isso é absurdo na prática. É como observar o Pep Guardiola, sabe, um dos maiores técnicos de futebol do mundo, no meio de uma final super tensa de campeonato. Adoro essa analogia. É genial, né? Imagina, o time dele toma um gol de contra-ataque. E aí, em vez de ficar lá na beira do campo, com calma, analisar as falhas de posicionamento e ajustar a tática, ele simplesmente arranca o paletó, calça uma chuteira, invade o gramado e decide jogar de zagueiro para tentar parar o ataque adversário na força bruta. A imagem é fantástica. Mas no mundo real dos negócios, essa cena é tragicamente comum todos os dias. Porque o que as pessoas muitas vezes não percebem é a consequência direta dessa atitude. Se o Guardiola está no meio do campo, correndo desesperado, suando e dando carrinho atrás da bola, tem uma questão mais crítica de todas aí. Quem é que está lendo a tática do adversário, né? Exato. Quem está organizando o time? Absolutamente ninguém. A inteligência inteira do negócio desaparece em favor do suor. E, cara, o que torna tudo isso ainda mais insano é que a nossa cultura bate palmas para esse comportamento. Existe uma espécie de admiração tóxica na sociedade. Nossa, muita admiração tóxica. O mercado olha para quem é dono lá no balcão da frente, pingando suor, trabalhando 16 horas por dia sem parar, e aí a galera comenta assim: nossa, que liderança humilde. Olha só, põe a mão na massa junto com a equipe, não tem tempo ruim. Mas a sociedade não enxerga que essa dedicação física extrema é exatamente o que está estrangulando a capacidade da empresa de crescer. É o que a gente chama de armadilha do gargalo do ego. Gargalo do ego. Explica melhor como isso funciona. Vamos entender por que isso é tão sedutor, né?
Operar no tático faz a pessoa se sentir o grande herói, a heroína indomável que salva o dia resolvendo tudo na força bruta, no improviso e no grito. É uma massagem no ego incrível você ser o indispensável da empresa. Sentir que sem você nada funciona, né? Total. Mas esse ego operacional sabota o futuro de forma letal e muito silenciosa. Porque enquanto quem comanda tá lá preso no chão de fábrica, fritando hambúrguer para cobrir a falta de algum funcionário, o negócio lá fora estagnou. A empresa estruturalmente ficou limitada ao tamanho da resistência física e biológica de quem a fundou. Fica do tamanho do cansaço da pessoa. Então, se esse ego cega tanto a gente e se a sensação de ser o grande herói é tão boa assim, como é que a gente identifica que um negócio está afundando nesse cenário? Quais são os sinais de fumaça reais? Porque deve ter sintomas claros antes da falência, claro. Exato. Como a gente percebe? Os sintomas são bem universais, viu? O primeiro e mais clássico de todos se manifesta através de uma frase super específica e que todo mundo já ouviu. A frase é: só eu sei fazer isso direito. Nossa, o que tem de gente que fala isso com orgulho. Pois é. Toda vez que alguém no comando fala isso com o peito estufado, achando que está exibindo um baita troféu de competência, na verdade está assinando um atestado de falência gerencial em praça pública. É muito comum ouvir isso. Mas, se a excelência mora apenas na mão de quem fundou e não nos processos replicáveis do negócio, o modelo inteiro é de uma fragilidade absurda. Se essa liderança pegar uma gripe forte, o faturamento da semana simplesmente desaparece. Exatamente. É o perfeccionismo atuando como um disfarce super elegante para incompetência gerencial. E tem outro sintoma físico muito claro também, que é o celular que nunca para. Nossa, o terror do WhatsApp corporativo. Total. O aplicativo de mensagens da liderança vira um autêntico call center de microemergências. Há casos e relatos de pessoas gastando 3, 4 horas do dia apenas respondendo perguntinhas banais da equipe. Uma equipe que não sabe ou que muitas vezes não tem coragem de dar um passo sozinha. Isso me lembra muito um caso real bem chocante que está nas notas do material, de um dono de uma distribuidora de bebidas com 22 funcionários. 22 já é um porte razoável. Sim, já é uma empresa de um porte bacana. Mas sabe qual era a rotina bizarra dele? Ele passava os dias dirigindo o próprio caminhão da empresa, debaixo de sol, para cobrir buraco na logística, ajudando fisicamente a descarregar engradados super pesados nas portas dos clientes. Meu Deus! Pois é, e quando finalmente confrontaram ele e perguntaram há quanto tempo ele não parava de verdade para pensar em uma estratégia real de expansão ou redução de custos, ele parou, deu aquela risada nervosa e confessou: 6 anos. O cara passou 6 anos da vida sem pensar em um único plano para a empresa porque ele estava ocupado demais descarregando o caminhão. É a definição mais clássica de colocar muito esforço braçal e obter zero direcionamento. Não sobra um pingo de energia cognitiva para gerir a empresa, né? Exato, cérebro frita. Porque todo o oxigênio está sendo consumido pelo ato de trabalhar nela como se a pessoa fosse um funcionário glorificado do próprio negócio. Mas, peraí, vamos tentar entender o outro lado da moeda dessa liderança. Se a gente trouxer a realidade crua das ruas para a mesa, é muito comum ouvir uma defesa bem clássica. Qual? A pessoa diz assim: olha, se eu não intervir, a qualidade vai para o buraco. A minha equipe não tem iniciativa nenhuma. Eles ficam todos encostados no balcão esperando uma ordem direta o dia todo. Olhando por esse ângulo prático, não é perfeitamente compreensível que a pessoa se sinta forçada a intervir e resolver as coisas com as próprias mãos? Olha, é compreensível do ponto de vista emocional, sim. E confesso que é uma armadilha super tentadora. Mas a resposta é não. Não justifica. Não justifica de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque se a gente aprofundar no mecanismo psicológico que cria essa situação toda, a gente descobre uma coisa fascinante e um tanto perturbadora chamada desamparo aprendido. A equipe não age de forma passiva por falta de inteligência intrínseca ou por pura preguiça. Eles agem assim por condicionamento puro e simples. Como assim, condicionamento? Como um reflexo treinado igual de cachorro? Exatamente isso. Pense no mecanismo prático do dia a dia. O que acontece quando um funcionário novato
decidir tomar uma iniciativa e arrumar o estoque de um jeito um pouco diferente para otimizar. A liderança geralmente não gosta, né? A liderança, que tem aquela mentalidade de técnico, entra na sala, dá aquele suspiro irritado, fala algo do tipo, ai, sai da frente, deixa que eu faço que é muito mais rápido. Aí desfaz tudo na frente de todo mundo e impõe o próprio método antigo. Nossa, que balde de água fria. Total. O cérebro desse funcionário registra uma lição muito rápida ali. Qualquer tentativa de autonomia será invalidada e vai resultar em humilhação pública. Logo, a passividade se torna um mecanismo de sobrevivência e defesa. O microgerenciamento constante ensina a equipe a literalmente nunca pensar. E quem lidera sufoca toda a autonomia e, ironicamente, depois vai lá e reclama da falta de proatividade. É um ciclo vicioso, bizarro e cruel. A pessoa pune a iniciativa e depois entra em desespero porque ninguém tem iniciativa. Mas sabe, as consequências não ficam só no campo psicológico da equipe, não. O bolso também sente, com certeza. Se a gente traduzir esse comportamento para matemática financeira, os custos são devastadores. A matemática expõe a ferida de uma forma muito cruel. A lógica é até bem simples de acompanhar. Toda vez que quem lidera escolhe executar uma tarefa operacional, cujo valor de mercado seria de, digamos, uns R$ 15 a hora, essa mesma pessoa está simultaneamente abandonando seu posto estratégico de direito. É um custo de oportunidade gigantesco. Absurdo. É um posto onde a pessoa poderia estar tomando decisões de otimização tributária, de negociações de volume ou criando novos canais de venda, coisas que facilmente gerariam uns R$ 200 ou R$ 300 de retorno por hora para a empresa. É literalmente rasgar dinheiro. Tem projeções que mostram que quase R$ 192 mil em valor podem simplesmente escorrer pelo ralo ao longo de um único ano. Pura e simplesmente porque o cérebro que deveria estar maquinando a expansão da empresa estava lá, atolado, ocupado, desentupindo a máquina de café do escritório. Nossa, quase R$ 200 mil queimados por ano para economizar R$ 15 por hora. É um desastre financeiro completo. E a gente ainda tem os custos invisíveis, né? Com certeza. O custo atrelado ao teto de crescimento da empresa. Exato. O negócio bate num limite que é, literalmente, o limite físico do corpo de quem fundou. Pensa para quem acompanha a gente, tipo, no escritório de contabilidade, que é forçado a recusar 10 ou 15 clientes novos e muito lucrativos todo mês, pelo simples fato de que a pessoa que fundou o negócio insiste em revisar pessoalmente cada linha de todos os balanços antes de enviar para o cliente. E não dá conta da demanda, caro. E claro, a gente não pode esquecer do custo humano definitivo, que é o burnout. Isso, o esgotamento. Há histórias terríveis nos estudos sobre isso, de fundadores de restaurantes de muito sucesso que acabam internados numa UTI no auge dos 40 e poucos anos com exaustão severa. São pessoas que definem essa jornada com frases lapidares e super dolorosas, tipo, eu construí um negócio brilhante que acabou destruindo a minha saúde e a minha vida familiar. Esse é o custo existencial pesado mesmo, que, olha, não tem célula em planilha financeira que consiga capturar essa dor. É a ironia macabra da situação. O próprio sucesso da demanda é o que devora quem criou o negócio. Exatamente a sensação de estar dirigindo um carro super esportivo com o freio de mão totalmente puxada, sabe? O motor urra, a borracha derrete. Isso, a fumaça sobe, faz um barulhão, mas o veículo simplesmente não sai do lugar. Nossa, uma excelente imagem. É bem isso mesmo. Mas vamos lá, avançando aqui. Se a dor é real e esse custo financeiro e humano já está tão escancarado para nós, a grande questão que fica agora é: como é que se foge disso? Como é que alguém que está completamente atolado em tarefas técnicas lá na operação consegue transitar para uma mentalidade de gestão sem que no dia seguinte a operação inteira entre em colapso? Essa é a pergunta de $1 milhão. A solução ela exige um método bem claro e passa por 3 fases de maturidade. A fase 1 a gente chama de identificar e documentar. Certo. Por onde a gente começa? O foco inicial é mapear cirurgicamente aquelas pequenas tarefas repetitivas que mais roubam as horas valiosas da liderança
durante a semana. Mas aqui está o grande segredo de como fazer isso funcionar na prática. Sabe qual é o instinto corporativo padrão quando se fala em documentar? É chamar alguém para escrever um manual complexo de umas 50 páginas, estilo norma técnica da ABNT. Exatamente. O famoso procedimento padrão operacional. Aquele calhamaço que absolutamente ninguém nunca lê. Pois é. E por que esses manuais falham tanto? Porque no meio do caos diário, com o cliente ali buzinando na porta e o telefone tocando sem parar, nenhum funcionário vai abrir uma enciclopédia para descobrir como é que se embala o produto. A mágica da aplicação real acontece através de uma técnica chamada regra de uma folha. Uma folha só. Uma só. Se o passo a passo para a execução de uma tarefa rotineira não couber em uma única página, o processo em si está complicado demais e precisa ser urgentemente redesenhado. Então, a ideia por trás disso é uma simplicidade extrema. É criar um checklist bem direto ao ponto. Viu? Ele precisa focar em verbos de ação super diretos e, principalmente, critérios que sejam 100% objetivos. Um erro muito comum de quem tenta fazer isso é escrever na folha algo do tipo atenda bem o cliente no salão. Olha, isso é totalmente inútil. É inútil porque é muito subjetivo, né? O que significa atender bem? Para mim, atender bem pode ser o garçom ficar puxando assunto sobre o clima. Para você, pode ser o garçom deixar o cliente em total silêncio para ele conseguir trabalhar no notebook. Perfeito! A regra de uma folha exige métricas que não dão margem para interpretação pessoal. Em vez de colocar atenda bem, o checklist deve dizer algo como sirva um copo de água na mesa em até 2 minutos cravados após o cliente sentar. Ah, entendi. Isso é binário. Aconteceu ou não aconteceu no tempo certo? Isso mesmo. Qualquer pessoa consegue verificar se deu certo ou não, mas a chave de ouro que faz essa fase 1 de fato decolar e mudar o jogo é a inclusão de um bloco de exceções na mesma folha. É lá que você define um teto muito claro de autonomia para a própria equipe resolver problemas. Nossa, isso me remete àquele caso sensacional dos 3 pet shops que está lá no material de apoio. Eles tinham juntos 24 funcionários e a pessoa que gerenciava tudo estava à beira de um colapso nervoso porque o celular simplesmente não parava. Imagina a loucura. Eram 45 ligações diárias com perguntas absurdas da equipe, do tipo, chefe, tem um saco de ração aqui que está levemente rasgado, o cliente está pedindo desconto, posso dar 10%? E a liderança tendo que aprovar 10% de desconto de um saco de ração? Isso. A solução ali foi genial. A liderança reuniu os gerentes de loja e deu a eles uma autonomia financeira irrevogável. A regra ficou super simples, olha só. Se a solução do problema do cliente custar até R$ 200 para o caixa, vocês têm autoridade total para resolver na hora. Não me liguem, não peçam permissão, apenas resolvam o problema. Maravilhoso! E se passar de R$ 200, me mandem uma mensagem de texto e eu só respondo sim ou não. E sabe qual foi um resultado prático disso na primeira semana? As interrupções devem ter desabado, né? Despencaram de 45 ligações por Smurf para ridículas 3 ligações por dia. Apenas 3. O tempo que a pessoa ganhou de volta foi absurdo. É fantástico ver isso aplicado e note como isso atua num nível psicológico profundo também, tá? Isso destrói aquele desamparo aprendido quase que instantaneamente. A equipe é forçada a usar o próprio julgamento e logo eles percebem que o céu não desabou só porque eles tomaram uma decisão sozinhos. Ganham confiança. Sim, mas é exatamente nesse ponto de transição que a gente entra na fase 2. E é aqui, no choque com a realidade do dia a dia, que a imensa maioria da liderança desiste e acaba regredindo. Claro, né? Porque no papel tudo é muito lindo. O checklist de uma página está lá pregado na parede. Mas chega aquele sábado à tarde, a loja está absolutamente lotada. O funcionário novo está tremendo na frente do sistema que travou. O cliente está reclamando do atraso e gritando no balcão. A qualidade vai despencar ali na hora. Erros vão acontecer aos montes. E nesse exato segundo, a vontade que quem lidera tem de empurrar o funcionário para o lado, pegar o controle da situação toda e dizer, sai daí, deixa que eu resolvo isso logo que é mais rápido, deve ser uma agonia quase insuportável. A pessoa se morde inteira para não intervir. É um instinto de sobrevivência pura falando.
Aquele velho técnico que ainda mora dentro da mente e grita desesperadamente para retomar o controle da nave. Mas retomar a execução com as próprias mãos, no momento da crise, é literalmente o beijo da morte para qualquer esperança de maturidade dessa empresa. Uau, o beijo da morte. Sim, a queda de qualidade inicial logo após a delegação vai acontecer, é natural. Costuma ficar na casa dos 10 a 15% de piora. E o líder precisa morder a língua, segurar as mãos no bolso e apenas assistir a cena. Nossa, deve ser super difícil, mas por que não ajudar? Porque se a pessoa assumir a tarefa, a mensagem subliminar que fica para a equipe é super clara. Olha, esses sistemas não servem para nada. Quando as coisas apertarem de verdade, o chefe vem e resolve tudo. A confiança no processo é totalmente destruída em 5 minutos. É aquela velha história. É a dor de deixar a criança cair da bicicleta algumas vezes para que ela finalmente aprenda a pedalar para o resto da vida sozinha. Exatamente isso. Então, o que se faz quando o erro grosseiro acontece de fato? O cliente foi mal atendido, o produto saiu errado, o caixa não bateu. A liderança simplesmente cruza os braços e finge que nada aconteceu? Não de forma alguma. A intervenção acontece, mas ela muda completamente de natureza. A mudança de paradigma aqui é brutal. A pergunta que martela na cabeça da liderança não pode mais ser: será que o funcionário fez tão perfeitamente quanto eu faria? O ego querendo comparar? Exato, o sarrafo tem que mudar. A nova pergunta é: o resultado entregue foi aceitável e resolveu a dor do cliente no final? E quando houver uma falha sistêmica real mesmo, o gestor não vai até o salão para apontar o dedo no rosto de ninguém e humilhar. Ele faz o quê, então? Ele chama a equipe toda, coloca a regra de uma folha na mesa e pergunta: pessoal, onde foi que o nosso checklist falhou? O processo estava confuso de ler, a ferramenta que a gente usa quebrou. É sobre consertar a engrenagem da máquina coletivamente e não sobre voltar a fazer o café com as próprias mãos. É sobre aceitar a angústia de um tropeção de 10% hoje para garantir que a equipe ganhe a autonomia necessária para subir a qualidade em uns 30% sozinhos lá no mês que vem. Olha, faz todo o sentido do mundo. Com certeza faz. Mas aí a gente avança na linha do tempo. A equipe aprendeu, os checklists estão operando super bem, a casa está arrumada, só que aí surge um fantasma novo e muito mais intimidador na mente de quem fundou o negócio. O fantasma da concorrência interna, né? Isso. A liderança documenta tudo que sabe no papel, mapeia os segredos do ofício que guardou a vida toda e fatalmente para e pensa assim: e se a minha melhor funcionária pegar tudo esse ouro estruturado, pedir demissão amanhã de manhã e abrir uma empresa concorrente exatamente na rua de baixo? O famoso pânico da cópia. E olha, isso revela muito sobre a imaturidade de quem ainda está no comando. Esse medo crônico expõe uma falsa crença de que o verdadeiro valor da empresa reside puramente na habilidade técnica de quem fundou. Mas não é aí que está o valor. De jeito nenhum. Se olharmos para a anatomia do crescimento real, o que o mercado chama de equity, o real valor de mercado de um negócio não está na capacidade excepcional de criar um produto maravilhoso com as próprias mãos. Tá onde, então? Está na máquina gerencial que garante que 1000 unidades desse produto sejam entregues de forma idêntica, no prazo e de forma muito lucrativa, mesmo na ausência completa do criador original. É a chamada mentalidade de franquia. O exemplo supremo disso que a gente vê nos livros é o Ray Kroc com a expansão global do McDonald's. Perfeito. É muito nítido. O Ray Kroc não multiplicou o império porque ele era tipo o melhor do mundo em fritar um hambúrguer numa chapa quente, né? Claro que não. Ele construiu um sistema infalível que funcionava lindamente com adolescentes sem experiência, sem precisar dele pisar na cozinha. Exatamente isso. Então, respondendo àquele medo da concorrência desleal do funcionário, se um ex-colaborador copia os seus manuais operacionais e atravessa a rua para montar um negócio igual, ele está levando com ele apenas um fragmento pequeno do quebra-cabeça. Só a ponta do iceberg. Ele leva a técnica. Mas sem os sistemas maduros de contratação, sem a leitura afiada dos indicadores financeiros, e sem a resiliência da cultura que a liderança original forjou a duras penas ao longo de anos,
esse aventureiro vai afundar rapidinho. E ainda vai levar um susto com os impostos, né? Com certeza, em uns 6 meses, ele será apenas mais um técnico sofrendo daquele surto empreendedor que a gente falou, trabalhando exausto das 7 da manhã às 10 da noite e sem entender por que o dinheiro simplesmente não sobra no final do mês. Cara, olhar por essa ótica é profundamente libertador para quem lidera. Perceber que o sistema de gestão documentado vale infinitamente mais do que o talento individual bruto. E essa libertação nos conduz direto para a nossa fase 3. O estágio final de maturidade. Isso, que é auditar os resultados e não mais os processos diários. O papel de quem lidera muda completamente de figura aqui. Em vez de ficar lá vigiando a cozinha para ver se a equipe está colocando a quantidade exata de queijo na pizza, a pessoa passa a olhar para dados frios e isolados numa tela. O foco muda para métrica. Ela vai auditar a voz do cliente usando pesquisas como o NPS para ver se a nota de satisfação desaba naqueles dias em que a chefia não pisou na loja, vai auditar os números de desperdício, tentando descobrir por que a confeitaria historicamente perdiam os 2% de matéria-prima e agora, do nada, esse número saltou para 8% no trimestre. Análise pura. Vai aplicar aquele teste do celular que a gente comentou para medir empiricamente o silêncio e contar se as interrupções diárias caíram de fato. E, finalmente, olhar de verdade para a capacidade instalada e para a expansão de mercado. É o salto definitivo, sabe? Você sai daquele controle visual e tático cansativo para uma influência puramente estratégica e analítica no negócio. E olha, para entender a magnitude do impacto financeiro que essa mudança traz, vamos de visitar aquele dono da distribuidora de bebidas que a gente falou. Aquele que passava o dia carregando peso debaixo do sol quente no caminhão. Esse mesmo. Quando ele finalmente compreendeu essa transição toda, ele soltou as caixas e começou a auditar os resultados frios da empresa dele de dentro de um escritório. E olha isso, ele passou apenas 4 horas focado analisando umas planilhas de auditoria de estoque. Só 4 horas. E o que ele achou lá? O que ele encontrou nesse curto período de análise estratégica foram R$20 mil em margem líquida que estavam simplesmente evaporando por gargalos de controle dentro do armazém da distribuidora. Caramba! R$20 mil escondidos. Sim, R$20 mil que alguém exausto, ofegante e suado, correndo feito louco de um lado para o outro, jamais conseguiria enxergar. Gente, é impressionante. Ele praticamente resgatou R$20 mil perdidos apenas com o ato de sentar e parar de atuar como funcionário do próprio negócio. Bom, aí a gente chega no ponto onde a empresa roda de maneira autônoma, né? A equipe toma decisões sozinha, as finanças estão super claras no painel e o celular do dono não toca mais durante o churrasco de domingo com a família. O paraíso na Terra, certo? Missão cumprida para sempre. Bem, não exatamente, viu? Ah, claro que não, porque aqui a gente esbarra no obstáculo final dessa nossa exploração de hoje. E eu preciso confessar para a nossa audiência que entender isso pela primeira vez dá um choque psicológico imenso. Sim, é o que a gente chama na psicologia organizacional de crise de identidade terminal do fundador. A crise de identidade, porque para quem está acompanhando a gente, pensem um pouquinho nisso. Quando a poeira finalmente baixa, o silêncio impera e a empresa não depende mais daquele herói diário que apaga todos os incêndios na base do grito, o que sobra para essa pessoa que fundou tudo? É um vazio, né? Total. O que as evidências e os dados mostram é que o tédio de um final de semana totalmente livre apavora muito mais quem tem o perfil técnico do que aquelas madrugadas insanas de trabalho duro. A pessoa mergulha num luto real, um luto doloroso pela perda daquela velha identidade heróica de salvador da pátria da empresa. É o pavor absoluto de não ser mais o centro do universo para aquelas pessoas, sabe? É o medo de descobrir que o mundo continua girando perfeitamente bem sem a sua intervenção diária. Essa transição rumo à liberdade estratégica cobra um pedágio emocional altíssimo. Com certeza, cobra. Afinal, quando o veículo que a pessoa construiu do zero com o próprio suor finalmente aprende a acelerar e desviar dos buracos sozinho, a pessoa olha para as próprias mãos ali vazias e percebe que perdeu o crachá de motorista essencial. Ela virou um passageiro.
Exato. E isso força a gente a uma conclusão muito forte nos negócios. O objetivo máximo, a grande obra-prima que consolida a existência de quem realmente empreende, não é o hambúrguer perfeito que foi frito, nem a máquina complexa que foi consertada. Qual é a grande obra, então? A obra-prima é arquitetar um ecossistema tão sofisticado, equilibrado e autossuficiente que tem o poder de tornar o próprio intelecto de quem o criou completamente irrelevante para sua sobrevivência no dia a dia. Fazer a si mesmo se tornar obsoleto na operação. Gente, que conceito poderoso para se levar para a vida. Bom, para quem acompanhou a nossa linha de raciocínio até esse ponto, o mapa prático para começar a aplicar na segunda-feira já fica muito claro, né? Sim, vamos recapitular para não perder nada. Vamos lá. Primeiro passo, a sugestão é fazer uma auditoria super honesta de onde o tempo da liderança de fato é gasto. Se a pessoa perceber que mais da metade do dia dela está comprometida só com funções puramente operacionais, a sirene vermelha já precisa tocar forte. É o primeiro sintoma. Segundo passo, neutralizar aquele ego que a gente falou através da implementação da regra de uma folha naquelas atividades que todo mundo jura que só a liderança é capaz de fazer bem feito. Terceiro passo, é preciso ter muito estômago para delegar de verdade, suportando toda a agonia daquela queda de qualidade inicial sem tomar a tarefa de volta na primeira crise que aparecer. Segurar as mãos no bolso. Exato. E o quarto passo é mudar o foco do farol, sabe? Parando de vigiar quem está fazendo o café na copa para começar de uma vez por todas a auditar os indicadores reais de resultado da empresa inteira. Olha, é uma excelente síntese estrutural de tudo que a gente falou. E se a gente quiser aprofundar um pouquinho mais e conectar toda essa mecânica gerencial ao sentido real da vida por trás dos CNPJs? Por favor. Se o prêmio final para construir uma empresa realmente madura é justamente o luxo de não ser mais exigido por ela o tempo todo, a métrica de sucesso da vida muda radicalmente, não acha? A pergunta mais profunda e até mais assustadora que fica no ar para nossa audiência agora não é só se a empresa consegue ou não funcionar sozinha no sábado. Qual é a pergunta de ouro, então? O verdadeiro teste de fogo existencial é: quem lidera esse negócio construir uma vida rica, com interesses, relacionamentos e propósitos fortes do lado de fora dessas paredes corporativas? Ou será que o CNPJ sugou tanto a alma ao longo dos anos que acabou se tornando um único espaço no universo onde essa pessoa ainda sabe quem ela é de verdade? Nossa, pesadíssimo. Que soco no estômago para fechar. É uma provocação mais que necessária. Descobrir quem nós somos quando finalmente tiramos o crachá da empresa, né? No final das contas, olha, aquele cheiro inconfundível da farinha e da manteiga às 4 da manhã até pode ter sido um ponto de partida brilhante lá no passado. Mas a verdadeira prova de que o sucesso chegou mesmo é ter o poder de escolher com total tranquilidade se amanhã de manhã você vai ou não entrar naquela cozinha. Fica a reflexão pesada para quem acompanha a gente. Muito obrigado pela companhia de hoje e até a nossa próxima análise profunda.